Então, Fala, família da Natação Criativa! Meu nome é Renato Simon, criador da Natação Criativa e desse canal de podcast disponível no Spotify com mais de 200 entrevistas ou pelo YouTube, ali aproximadamente de 100 entrevistas. E hoje eu tenho aqui à minha frente um dos homens que teve a entrevista mais ouvida e vista da última vez, Lula Feijó. Muito obrigado pela presença, Lula. é um prazer, eu que agradeço. Na última entrevista, a gente falou um pouco sobre o método Nadar Sem Medo. Foi uma das entrevistas mais ouvidas e vistas ali pelo YouTube. Você falou um pouco da psicologia envolvida na natação, falando da terapia de exposição e habituação, falando da hierarquia de exposição e as técnicas utilizadas. Foi um espanto aí o número de visualizações? Você já esperava que é um assunto que as pessoas procuram? Olha, o assunto é interessante para profissionais e também para as pessoas, evidentemente, que têm esse problema. E é muita gente que tem. E as pessoas são tímidas, muitas vezes não revelam, nem parente sabe. A pessoa dá uma desculpa, ele que está na beira da piscina tomando sol, prefiro ficar lendo livro aqui, tomando sol. Mas de qualquer forma é uma surpresa. Você lembra do número de pessoas que... Passou de 200 ali de visualizações. Nossa, Foi que uma das bom, fico muito feliz. mais vista. E hoje a gente vai falar sobre a magia da água, né? O símbolo da água, o que que o ser humano traduz. É uma coisa que a gente traduz em filmes, desenhos, aquela magia da água. E a gente vai começar falando. Volta um Vou pouquinho. voltar. Conclui. Foi. E a gente vai falar dessa magia da água, né? Sim, começando pela aquaticidade. A gente vai chegar no simbólico, começando pela aquaticidade. Aqui eu quero só chamar atenção para o que significa método Nadar Sem Medo. Eu criei esse método em 1989 e venho desenvolvendo desde então. No processo, durante esse percurso, eu fiz psicologia, sou psicólogo, estou formado em educação física, pós-graduado em natação. A educação física já está completando meio século de formado e de trabalho. E esse método, só vou dar essa pincelada, porque tem o outro podcast que eu me alongo um pouco mais, que é a psicologia mais a natação. Como assim? Uma metodologia da psicologia, que é a terapia de exposição e habituação, que é uma terapia cognitivo-comportamental, ela especializa o processo didático do ensino da natação, dirigida a pessoas que têm fobia de nadar. Então, a terapia de exposição e habituação, a hierarquia de exposição, que faz parte da terapia, e as técnicas utilizadas, que está só uma chamada aqui, que, na verdade, são muito da criatividade e da interação do profissional com a pessoa que está sensível, que precisa dessa atenção. E eu fui convidado uma vez por você, até durante a pandemia, pra gente fazer uma live, eu, você, o Mano, Alberto Claro, e a gente falou sobre aquaticidade. Sim, isso é verdade. É um termo pouco conhecido, eu queria que você falasse um pouco o que é essa aquaticidade. Então, essa aquaticidade, essa live está no... Você lembra do profissional? Era o César Peixe, mas ele já tirou do ar, não tá mais no ar. Tira aqui, pena. Então, a aquaticidade é um termo que pouco conhecido. Eu achei até que era um neologismo, mas não é. Tem alguns dicionários que trazem essa expressão, que é a qualidade da relação que a gente tem com a água, como nós podemos desenvolver a aquaticidade, nos tornando mais íntimos da água, interagindo com a água de uma forma mais livre, mais autoconfiante e prudente. E eu queria saber como ocorre essa mediação do ser humano com a água, que é esse poder que às vezes é uma magia, às vezes dá receio. Olha, eu vou falar um pouco mais aqui, você volta com essa pergunta, eu vou falar um pouco mais explicando essas imagens. Um bebê, por que um bebê quando se fala de aquaticidade? Porque nós nascemos com um reflexo de mergulho, é uma herança filogenética. A gente já nasce com uma qualidade, com uma habilidade aquática de bloquear a respiração
ao sermos submersos, né? Então, tem esse bebezinho com essa carinha linda, parece que ele está mandando um beijinho, parece um peixinho até, né? Aquela boquinha do peixinho, para ilustrar. E aqui é uma imagem que eu não vou poder me aprofundar muito nessa figura, mas é um homem-peixe. Então, quando nós pesquisamos sobre a relação do homem com a água, sobre o simbolismo, a gente encontra uma miríade, uma quantidade enorme de desenhos animados, filmes, né? O Aquaman, que atrai muito a atenção, tem um interesse, nós temos um interesse muito grande pela possibilidade, né, de sermos um homem-peixe, né? Uma mulher-peixe. O que você perguntou? Repete. Eu queria saber como que é essa mediação do ser humano com a água, como essa ligação, que às vezes, como você disse, é uma coisa assim que a gente tem essa atração, essa ludicidade, esse prazer, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele receio, aquela insegurança. Como você acha que é essa relação do ser humano com a água? O nosso planeta deveria se chamar planeta água, não planeta Terra, de tanta água que tem. A água no céu, em forma de nuvens, nos polos, em forma de gelo, as chuvas, os mares, os rios, os lagos, as represas, os aquíferos, que são águas subterrâneas. A gente sabe a quantidade exata de água que tem. Por volta de 1/3, tem quem fale 1/3, 3/4, 4/5, mas uma quantidade bastante grande. E então, voltando ao bebê, se nós nascemos com uma herança da nossa espécie, que é uma habilidade aquática, quase que responde sua pergunta. Então, nós somos quase que anfíbios. Tem até um livro da Elaine Morgan, que é uma jornalista que pesquisou o nosso processo evolutivo, e o nome do livro é Os Símios Aquáticos. Então, para Elaine Morgan, nós somos os símios aquáticos. Então, essa relação com a água, desde a vida intrauterina, que a gente está ali no mar, né? Que a gente nasce para o planeta água, né? Como e no processo de desenvolvimento dentro da barriga da mãe, a gente passa de uma sopa primordial, que é uma das teorias evolutivas, para um conjunto de células primário, até em pouco tempo um girinozinho, até a complexidade de um bebê humano. E nós precisamos beber água, que é o nosso alimento depois da respiração mais urgente. Não podemos ficar mais do que poucos dias, acho que 3 dias sem a água. Nosso corpo é de 75% de água, coisa que muita gente sabe, mas eu estou repetindo para procurar contextualizar a importância nossa na relação com esse elemento. E daí vem tudo que a gente pode conversar durante o nosso tempo aqui, que são os esportes aquáticos, a natação, né, em particular, que isso é a nossa praia. Né? Será que eu respondi? Respondido. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse contato. Então, entender a água, entender as propriedades físicas da água e ter esse dia a dia, essa vivência com a água. Qual que é a importância de ter essa adaptabilidade aí com a água? Olha, eu entendo que a partir do momento que a gente nasceu, nós temos uma espécie de um desamparo, porque fomos expulsos do paraíso aquático do útero, daquela proteção. Então, eu acredito, uma questão minha, eu acredito que nós, através do nosso contato com a água de todas as formas, e até em particular a natação, nós estamos buscando um elo perdido. Nós estamos buscando o amparo, buscando o elemento primal, que é o elemento mãe. Né? Então, considero a água como... Até brinco, né? Que a água é minha madrasta, mas então, a água é uma mãe. A água, ela, como dizia Tales de Mileto, um pré-socrático, ela é o princípio de todas as coisas. E queria que você comentasse um pouco sobre essa adaptabilidade, a importância. A gente tem várias figuras marcantes aqui na tela, né? Falando dessa importância dessa adaptabilidade. Nos adaptarmos à água tem a ver com o início da nossa conversa, que é a aquaticidade. Através da aquaticidade, que é uma forma sutil, delicada de se adaptar, não automática. Não somos
autômatos, não somos robôs. Aliás, a palavra robô vem de um idioma que eu não me lembro, mas é até estranho, mas quer dizer idiota. O robô. Então, quer dizer, nós não somos robôs, né? Nós somos seres humanos. Então, a aquaticidade, a qualidade para conquistar a aquaticidade é a entrega, a confiança, a interação com o meio aquático de uma forma amorosa, de uma forma de uma busca constante daquele amparo que eu comentei. Aqui essas 3 imagens que eu busquei para ilustrar. Zé Peixe é um brasileiro de Aracaju, que era um prático, que é o que manobra navio para entrar e sair do porto. É uma profissão bastante interessante, muito bem remunerada, muito bem valorizada. Quando ele levava um navio, o capitão dos navios não faz a entrada e a saída do porto, quem faz é o prático. Aí, quando ele levava o navio para fora, o navio já estava indo embora, os práticos voltam com uma embarcação. O Zé Peixe pulava do convés do navio, muitas vezes 20 metros de altura, navios enormes, e voltava nadando, levava 2, 3 horas nadando. Passou 40 anos só tomando banho de mar, não tomava banho de chuveiro. Então, eu acho que o Zé Peixe morreu com 85 anos, não faz muito tempo. Então, o Zé Peixe para mim, ele é quase que um símbolo, até por ser brasileiro, né, do improviso, da criatividade, uma coisa bem da nossa terra. Ele mostra o quão nós podemos nos adaptar, quão longe a gente pode ir na aquaticidade e na adaptabilidade. Aqui são as amas no Japão, são mergulhadoras que buscam pérolas e às vezes algum alimento, lagosta e tal, mas o foco delas são pérolas. E essa prática já tem há séculos e recentemente eram 800 só, estão diminuindo o número de amas, mas no local que elas mergulham, 800 amas, e elas faziam as próprias máscaras, hoje em dia não, né? Mas durante muito tempo elas fabricavam e mergulhavam com uma roupa. Aí eles já estão com uma espécie de um traje de banho, né? Então mostra como nós dependemos da água também. Nas várias culturas, o que a gente faz para sobreviver, né? Para trabalhar na interação com a água, para turismo, lazer. E aqui, isso aqui é impressionante, os bajaus. Podem pegar os nomes e pesquisar na internet, que tem farto material a respeito dessas pessoas, né? Deste grupo e daquela pessoa, do Zé Peixe. Os bajaus são, se não me engano, indonésios, são da Oceania, e eles, a explicação fisiológica para eles mergulharem em 10 minutos, e até 60, 70 metros, e viver dessa prática, muitos deles, né? A explicação é que eles desenvolveram o baço. Eles têm um baço desenvolvido que faz uma produção, oferece uma produção de hemoglobina, uma forma de restabelecer a condução de oxigênio, né, a absorção de oxigênio do organismo, para eles terem essa capacidade. Então, são os seres humanos que têm isso de forma natural. Então, talvez a capacidade nossa de adaptar ao ambiente, que Darwin pesquisou, né? Talvez seja que esteja explicando esse povo. São quase peixes. Sim. 10 minutos embaixo d'água. E como você demonstra esse fascínio aí do ser humano que a gente tem pela água, né? Às vezes até fazendo alguns rituais, tendo o Dia Mundial da Água. Como você enxerga isso? Convido a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, o dia que passar por uma livraria, pedir o livro de simbolismos, livro de elementos simbólicos, né? Se não me engano, chama Dicionário de Simbolismos. A água tem várias páginas. É que tem mais páginas no Dicionário de Simbolismo. Por que será? Né? Podemos voltar, né, a falar
da aquaticidade, falar da adaptabilidade, falar da importância da água na nossa vida. E então, olha, tem um dia comemorativo, olha, eu achei sugestivo, né? Mostrando que é um amor, um coração, uma coisa romântica, né? Um símbolo romântico. Ali, a bola azul e branca, né? Que está suspensa no universo, que é azul e branca de tanta água que tem, né? Porque o azul e branco da Terra, quando os astronautas olharam, aquilo são os mares e as nuvens. Então, na verdade, nós habitamos o planeta, né? Como eu já disse anteriormente, o planeta Água. E ali tem uma imagem interessante, parece que o planeta está mergulhando na água. E aqui é um grupo de estudantes que está fazendo uma manifestação em homenagem e em proteção à água do planeta, abraçando um lago. Aí pôs até uns desenhos sugestivos aqui também, né, para ilustrar. Então é isso, o simbolismo da água, eu acredito que a importância, como eu já falei, está no resgate. Então, quando a gente aprende a nadar, é como se nós estivéssemos aumentando o quintal do mundo. Nós estamos ampliando o quintal do mundo. Olhar para o mar, para quem sabe nadar, para quem tem esse domínio e pratica natação e está sempre em contato com esse elemento, olhar para o mar já é diferente. Já tem uma admiração pelas águas do planeta de forma diferenciada. E isso enriquece muito a vida. E a gente pode dizer que um nadador experiente, seja de alto rendimento, seja até de forma amadora, que pratica atividade o dia a dia, ele pode não ter essa consciência com a água, essa adaptabilidade, essa aquaticidade, mesmo ele tendo esse contato diário com a água? Olha, num certo nível, sim. Tanto é que hoje, em treinamentos de alto nível, tem exercícios perceptuais, palmateio, exercícios, né, para se desenvolver o feeling aquático, né, para se desenvolver essa percepção de estar em contato íntimo com a água. É lógico que um nadador de alto nível já tem uma experiência tão grande, tão intensa com a água, que acabam aprendendo empiricamente, né, se soltando, tendo tanta confiança naquele alimento, até precisando nadar para se sentir realizado com as competições e com os treinamentos, socializando com a equipe. Mas a resposta é sim. Eu acho que isso me chamou muita atenção quando eu vi que na minha época não tinha. Quando eu treinei natação, 50 anos atrás, não tinha o trabalho perceptual. Não se usava palmateio como recurso, né? ou o próprio palmar. Não se tinha nenhum trabalho para se desenvolver a aquaticidade no alto nível. Eu tive um tour nos Estados Unidos, até estava num clube lá, e eles comentaram que uma vez eles vieram com os trabalhos diferentes com os nadadores de alto nível, alto rendimento, colocar roupa, tirar roupa, pegar coisa embaixo da água, e teve alguns atletas de alto nível que teve uns momentos ali de insegurança, de não conseguir colocar, ou até, de princípio, até de um afogamento ali, estão mostrando que não é só nadar, você tem que ter essas habilidades, essa consciência com a água, né? Sim, isso que você comentou é bastante interessante, porque respondendo para você de forma mais completa, dá para se chegar a ser um campeão, a ter bons resultados, ou até excelentes resultados de forma mais automática? Dá. Tanto é que você acabou de dar um exemplo. Pode acontecer assim. Eu mesmo já senti isso. E depois que eu parei de nadar, aí nadando de forma bem casual, assim, só para manter a saúde, eu comecei a perceber a água de uma forma renovada, como se eu nunca tivesse nadado. É uma coisa impressionante, fiquei muito surpreso. Falei, como eu estou descobrindo a água agora se eu nadei 10 anos, treinando natação diariamente, 2 vezes por dia? E eu queria que você comentasse, como você falou lá no início da nossa conversa, que a gente vem do meio aquático, os bebês, a gente nasce no meio ultrauterino, e por que às vezes a gente mostra uma insegurança com essa água? De onde vem essa insegurança se a gente vem do meio líquido?
Aí tem duas explicações simples, né? Que eu considero elas simplificadoras. Uma é o trauma, ter tido um histórico traumático, uma experiência traumática. E a outra é a aprendizagem vicária, como eu comentei na nossa no outro podcast. A aprendizagem vicária, vicariante, é quando você aprende com alguma cena ou com alguém, né? Uma situação, uma pessoa, muitas vezes pai e mãe, mas as mães são muito zelosas, muitas vezes excessivamente zelosas, e quando a criança se aproxima da água, gritam e tal, ou uma experiência, ou os dois, né? Você ter tido um reforço da experiência da aprendizagem vicariante, depois de ter tido tomado um susto na água. Agora, pode ser que também seja algo relativo a uma questão psíquica. A água, ela sugere liberdade, entrega, e isso pode ser muito difícil para certas pessoas, devido à nossa contemporaneidade, à vida moderna, que exige muito de nós, uma vida muito ansiosa, tensa, e a água é um contraponto para isso. Então, se eu entro na água e a água me convida para eu me soltar, para eu respirar mais profundamente, isso pode ser uma ameaça, pode ser entendido, pode ser experimentado como uma ameaça. Então, medo à liberdade parece contraditório? Sim. Sim. Então, como eu já disse, é um elemento primal, ela pode ser uma... Como tem, inclusive, na religião católica e em outras religiões, a água como purificadora, como elemento de sacramento, e a água também como dilúvio, como ameaça, como punição. Né? Então, essa ambiguidade é presente nas nossas vidas, e a água é um simbolismo importante dessa contradição. E para quem está assistindo, ouvindo a gente, que tem esse medo, essa insegurança, quais estratégias para diminuir essa ansiedade? Ou uma pessoa que tem alguém da família, algum amigo, existem algumas estratégias para diminuir essa insegurança na água? Como eu disse na abertura da nossa conversa, existem profissionais, não sou só eu, que sou psicólogo, que criei esse método, mas alguns profissionais, mesmo quem não se intitula como um profissional especializado nessa questão, às vezes o professor de natação tem habilidade, tem esse acolhimento, esse interesse genuíno pela dificuldade da pessoa, e fazer todo o processo de aproximação e adaptação ao ambiente aquático de forma lenta e gradual. Então, falando de uma forma simples, lenta e gradual. Como eu vou humanizar a aproximação de uma pessoa sensível que tem medo de nadar ao elemento água, para depois ela conseguir aprender de fato? Como eu vou fazer essa transição, né? Essa aproximação, essa adaptação ao ambiente? De forma mais lenta e gradual possível. Como é que vai ser essa graduação, essa hierarquia que já vimos no início? De acordo com a pessoa. Quem vai estabelecer essa hierarquia é a relação entre o profissional e a pessoa. E aí, a partir disso, se criam estratégias. E pela sua experiência aí já de anos, de borda de piscina, trabalho com pessoas com insegurança, é possível uma pessoa que é insegura ou tem até fobia, um dia ela não ter nada e zerar isso? Não sei responder. Não sei responder porque nós criamos uma rede neural de hiperproteção, que é a fobia específica. Então, o que é fobia? É um medo desproporcional à ameaça real. Então, se você tem essa rede neural muito bem instalada e muito bem sedimentada, reforçada durante anos, muitas vezes com experiências, como eu falei, traumáticas, quando você vai aprender a nadar e aprende a nadar, que é uma conquista, é possível, isso é uma suposição minha, você fica com as duas redes neurais. Você fica com no início uma é prevalente, que é do medo. Então, você vai aprendendo a nadar de forma, como eu já expliquei, e aí você vai tendo mais adaptabilidade na nova rede neural. A outra vai ficando, digamos, em segundo plano. Ela não vai ser mais a prevalente. Porém, eu acho que é difícil ela desaparecer, né? Você ter uma falência sináptica, essa rede neural morrer. A pessoa que teve muito medo de nadar, uma fobia mesmo,
e aprendeu a nadar, ela vai ser sempre mais prudente que as outras. Isso é o que eu acho. É o que você acha. E outra coisa, se você acha, ou se você tem algum estudo, o medo também é importante. Aquela pessoa também que não tem medo da água também não é uma coisa satisfatória, né? Não, ela é imprudente. O medo é um balizador, o medo é um excelente conselheiro. Nós construímos toda a nossa sociedade, todo o desenvolvimento humano, de forma global, de forma geral mesmo, impulsionados e balizados pelo medo. Uma cidade grande, uma cidade em geral, mas as megalópolis, as cidades enormes, como São Paulo, por exemplo, nada mais é do que a gente se aproximar para se defender. É quase que um forte, é quase que uma maneira de nós, com o nosso impulso gregário e social, de se socializar, a gente se proteger. Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é medo para frente. É o medo nos impulsionando e nos dando limites. Que a gente vai falar um pouco de prevenção, né? E você falou afogamento. Sim, você falou da importância de ter esse contato com a água, da gente conhecer a água, mas ao mesmo tempo a água também é um vilão, que a gente perde diversas vidas durante, até diariamente. Como diminuir esses números alarmantes, né? Dessas diminuições aí de afogamento? São 7 mil pessoas, não é número preciso, mas de 7 a 8 mil pessoas por ano no Brasil. O Brasil tem 7 mil quilômetros de litoral e uma rede fluvial, uma das maiores do mundo. Então tem muita água no Brasil. Então, realmente, infelizmente, os números de afogamento no Brasil e no mundo são epidêmicos. E como diminuir esses números? Prevenção. Então, eu criei para hoje os 10 mandamentos da prevenção à fobia de nadar. Aqui, eu atendi uma pessoa que fez exatamente com aquela foto, volta naquela foto. Infelizmente, e aliás a pessoa não conseguiu continuar, ela sumiu. Não dá para ver direito aqui, mas a pessoa está com a mão grudada nas pedras da borda da piscina, essa pessoa. É lógico que ela pode estar representando, mas isso é fato. Esse nível de evitação, de reatividade no meio aquático por medo exagerado. A gente está falando da prevenção, né? Então, a prevenção. Eu não sei, será que eu preciso ler? Não. Eu acho que não tem necessidade de eu ler cada um, que nós temos assim, um tempo limitado, mas eu pus 10 mandamentos que são extraídos da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Nós, no Brasil, temos o melhor protocolo do mundo. O David Spielman, que é o diretor técnico da Sobrasa, ele não gosta que eu falo assim, mas eu falo. Ele diz que não, que depende e tal, mas a gente sabe que é. É o melhor protocolo do mundo. O David Spielman e pessoas ligadas à Sobrasa dão cursos, palestras, treinamentos. Então, não sei se a pessoa, depois que está vendo o podcast, ela pode dar um pause, né, e ler direitinho. E se quiser se aprofundar, tem aqui o acesso, né, do Instagram da Sobrasa, que lá tem um farto material, imagens, vídeos, cursos gratuitos. Pessoas que querem, professores, educadores, que querem fazer, por exemplo, uma prática, tanto ligada à natação, quanto não ligada à natação, em aulas, digamos, no seco, né? Que os professores querem fazer uma dinâmica diferente, no dia da água, no dia da água seria um dia sugestivo, um dia adequado, quiserem fazer um treinamento, a Sobrasa oferece um treinamento para esses profissionais, para esses educadores replicarem o protocolo de prevenção a afogamento. Aprender a nadar, saber nadar bem não blinda, não impossibilita a pessoa de morrer afogada. Existem variáveis enormes, principalmente em ambientes de águas naturais. Então, todos nós, sem exceção, quase 8 bilhões de pessoas do planeta, temos que usufruir das águas com prudência. Tem dúvida, não entra. E você saber nadar, você ter habilidades aquáticas, é um método preventivo? Sim. Aprender a nadar e dominar habilidades
interagir onde não dá pé, com segurança, ajuda. Mas, como eu disse, não blinda. Né? Não é porque... Eu já fiz isso, eu já fui imprudente. Não, eu entrava no mar e, em linha reta, eu ia lá para o alto mar. Lá ver se tinha os iates que estavam ancorados lá fora da Bahia. Né? Sozinho ainda. Isso não se deve fazer jamais. Né? Então, a prevenção, né, como dizia a vovó, né? Prevenir para não remediar. Os slogans da Sobrasa são educar para não afogar. São dois que eu não estou lembrando do outro agora. Educar para não afogar. Acho que isso é o suficiente. Então, quando a gente se educa, ou quando nós educamos as crianças, principalmente os adultos também, nós estamos fazendo um trabalho eficaz de prevenção de afogamento, para diminuir esses números. Então, a gente tem aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook da Sobrasa, né, alguns materiais que são disponibilizados de forma gratuita. A gente tem também no site do INAT. Então, você que é profissional de saúde, profissional de educação física, profissional de natação e precisa de material, só pegar ali na Sobrasa, no INAT, no site da Natação Criativa. A gente tem muito conteúdo. Lula, queria agradecer muito a sua presença nessa entrevista. Queria que você deixasse os seus canais aí para os nossos amigos aí que acompanham a gente. Quem quiser entrar em contato comigo, será um prazer, e profissionais que quiserem me visitar, conhecer meu trabalho durante as aulas, eu gosto de receber as visitas durante as aulas para ir mostrando o meu trabalho com detalhes. É só entrar em contato pelo WhatsApp. Será um prazer. Então, muito obrigado pela presença, Lula. Já te convido para uma próxima entrevista aí. Tenho muita curiosidade de falar sobre ansiedade, um mal que tem muita gente passa aí no dia a dia. Queria agradecer a sua presença, a presença de quem acompanhou. Sigam os canais do professor Psicoterapia, não é? Seu Instagram? Meu Instagram é Psicoterapia Positiva. Psicoterapia Positiva. Siga o canal do Lula, siga o canal do YouTube da Natação Criativa, Spotify. E muito obrigado e até a próxima entrevista. Grato. Fechou.